Queridos irmãos, estamos acompanhando esses dias de Páscoa, o livro dos Atos dos Apóstolos, que narra a atividade assim inicial da igreja após a ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo. Os apóstolos saem para pregar o Evangelho, para testemunharem Jesus ressuscitado. E como são grandes os feitos desses apóstolos que eram tão covardes, tão incipientes assim, tão infantis. Em várias ocasiões eles se mostram imaturos na fé. E de repente eles tornam-se esses grandes homens corajosos, audaciosos, que falam do Evangelho, que pregam Jesus Cristo sem medo, sem receio, que aceitam todo tipo de sofrimento e continuam seguindo em frente. Hoje nós ouvimos um trecho dos Atos dos Apóstolos que narra aqui, podemos dizer assim, os conselhos de um homem chamado Gamaliel, que no Sinédrio levantou-se e disse que não era prudente perseguir aqueles homens, castigar aqueles homens, porque se aquilo que eles estavam fazendo não era de Deus, iria morrer, terminar por conta própria, com o tempo. E aí ele cita vários exemplos de movimentos que começaram e terminaram após a morte dos seus líderes, justamente porque não era de Deus. Mas se era de Deus, aquele movimento iria permanecer, iria perdurar. E ele diz algo muito forte: nós não podemos brigar com Deus, nós não podemos entrar numa disputa com Deus. Veja que sabedoria desse homem, e que conselhos assim preciosos, que servem para nós como testemunho. Ele diz: aquilo que é de Deus permanece, aquilo que não é de Deus morre, termina. A fé cristã tem 2000 anos. Aquilo que os apóstolos fizeram traz frutos para nós até hoje. 2000 anos depois estamos aqui. Não vimos, não ouvimos, não tocamos o Cristo ressuscitado, mas cremos no testemunho daqueles que viram, ouviram e tocaram. A nossa igreja é apostólica, porque crê no testemunho dos apóstolos. A igreja de Jesus Cristo permanece viva, firme, constante, até os dias de hoje e até o fim, até a volta de Cristo. Então a igreja é de Jesus Cristo, um testemunho que ele deu, um conselho que ele deu, que serve também como testemunho e argumento para nós. Para a gente dizer que a igreja católica é de Jesus Cristo, justamente porque depois de 2000 anos permanece viva. Quantos impérios caíram nesse tempo, nesses 2000 anos? Quantos reis caíram? Quantas nações deixaram de existir ou começaram a existir? Quanta coisa mudou em 2000 anos? E a igreja permanece viva, permanece em pé, firme. Então, um grande testemunho da origem divina da igreja. Ela vem de Deus. E depois que ele dá esse conselho, eles aceitam, ouvem o conselho de Gamaliel, mas mandam açoitar os apóstolos e soltá-los. Proíbem eles de pregar, açoitam os apóstolos e liberam eles. Libertam eles para seguirem o seu caminho. O que os apóstolos fazem? Eles saem de novo para pregar o Evangelho. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam
de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Veja que a dor não para os apóstolos. As ameaças não pararam os apóstolos. A dor, os açoites, a perseguição. Por quê? Porque aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é de Deus, não depende da aprovação humana para continuar existindo. Eles eram desaprovados pelas pessoas mais importantes do seu tempo. Eles eram desaprovados pelos chefes religiosos, mas isso não era argumento para eles pararem a missão. Muitas vezes nós só permanecemos na missão de Jesus Cristo, na pastoral, no movimento, ou naquilo que nós fomos chamados a fazer, exercitar os nossos dons e os nossos talentos, enquanto temos aplausos, enquanto temos validação por parte das pessoas. Depois que essa validação deixa de existir, nós abandonamos. Isso não é só um exemplo que nós conhecemos e temos. São vários exemplos. Quantas vezes nós fomos tentados a deixar de seguir Jesus Cristo, a deixar de trabalhar na igreja, porque alguém nos desaprovou. Ou porque alguém não nos aprovou. Às vezes só ficou em silêncio, não falou nada. O padre não elogiou. Já foi argumento para parar de ir à igreja. Para não fazer aquilo nunca mais. A irmã não falou nada. Já é argumento para eu não fazer mais nada. Porque eu não tenho nenhum elogio, nenhum aplauso, nenhum reconhecimento. Aquilo que é de Deus não precisa disso. Os apóstolos apanharam, foram ameaçados várias vezes. E eles ficaram contentes. Veja a maturidade espiritual desses homens. O nível espiritual. O nível também de intimidade com Deus. O nível de entrega, de abnegação, mas também de abandono à missão de Jesus Cristo. Eles entenderam, e aqui nesse ponto eles entenderam muito bem, é claro que isso foi um processo. Muitas vezes eles não entenderam. Muitas vezes eles foram fracos também. Mas eles viveram o processo de conversão e chegaram aqui nessa altura de dizer que não preciso de validação humana, porque o Senhor ressuscitado apareceu para nós e nos incumbiu de pregar o Evangelho. Nos deu poder sobre várias coisas e realidades, o poder de curar doentes, de ressuscitar mortos, tudo isso para apontar um caminho certo, Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida, é a razão da nossa vida, é o motivo da pregação. Então, queridos irmãos, aprendamos, pelo menos aqui, 3 lições. Primeira delas, aquilo que é de Deus permanece. E nós não precisamos gastar tempo demais, energia demais para ficar chutando fantasmas. Que às vezes a gente entra numa cruzada desnecessária. Aquilo que é de Deus permanece. Então a gente reza, a gente espera, nós confiamos em Deus, colocamos nas suas mãos, sem gastar energia com brigas desnecessárias. Dar tempo ao tempo. E o que é de Deus vai permanecer. O que não é de Deus vai morrer, vai acabar. Porque não tem consistência, não tem fundamento. Como um prédio construído na areia vai cair, aquilo que não é de Deus. Mas aquilo que é de Deus, como uma casa construída sobre a rocha, vai resistir ao tempo, vai resistir aos séculos e aos milênios, como a Igreja Católica, que é obra de Deus, e tem resistido e vai resistir. Nós não precisamos ficar assim amedrontados, porque falam mal da igreja, porque tem alguém combatendo a igreja. Às vezes a gente fica num desespero, né? Quando vemos, sobretudo pela internet,
os ataques, as insídias contra o Papa, contra a igreja. Bom, é claro, isso precisa doer, porque nós amamos a igreja e o Papa. Mas também não precisamos ficar assim preocupados se isso vai destruir a igreja e o Papa. Não vai destruir. A nossa fé vai permanecer. Segundo, aquilo que é de Deus precisa ser pregado, precisa ser feito, anunciado, sem depender de validação humana. Devemos agradar mais a Deus do que aos homens. É o que Deus pede, é o que a palavra de Deus ensina, o que a igreja de Deus ensina que nós devemos fazer e anunciar, viver e anunciar, sem condicionar isso ao que as pessoas acham, ao que as pessoas pensam, ao que elas escrevem sobre nós, ao que elas dizem sobre nós. Se estão nos aplaudindo ou não, não interessa. Vamos ficar firmes, perseverantes, porque aquilo que precisa ser anunciado depende apenas da validação do céu. E terceiro, saibamos ficar contentes, alegres, jubilosos. Sei que é um pedido assim audacioso da minha parte, mas é isso que nós vemos a própria Sagrada Escritura pedir. Alegrai-vos e exultai, disse o Senhor nas bem-aventuranças. Então, sabemos ficar contentes, alegres, nos momentos da provação, da dor, da perseguição. Os apóstolos não ficaram tristes e abatidos, porque apanharam, ou porque foram rejeitados. Ficaram contentes por terem sido dignos, considerados dignos de injúria, por causa do nome de Jesus Cristo. Então, se vos perseguirem, se injuriarem por causa do meu nome, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, disse Jesus nas bem-aventuranças. Essas 3 lições, vamos levar para a nossa vida, para a nossa oração. Vamos colocar isso hoje na presença de Deus, todas as vezes que formos rezar, pedindo ao Senhor a graça também da nossa conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.